Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Hoje eu vim aqui com um vídeo que é um assunto um pouco diferente do que eu venho tratando. E eu começo ele com a pergunta: você é uma pessoa que vive de aparências? Ou conhece alguém que vive de aparências? Ou em algum momento da sua vida você já viveu de aparências? E é sobre isso que eu quero tratar. Olha aqui, desde que nós somos crianças, muitas vezes nós somos instruídos, educados a não demonstrar aquilo que nós somos ou que nós temos, né? Às vezes a gente amanhece um dia que não está muito bem, está cansado, com dor de cabeça, está triste. Aí uma pessoa que nos conhece na rua, na padaria, no mercado, no ônibus, pergunta assim pra gente: "Fulano, você tá bem? Você tá tão abatido, não sei o quê". Aí a pessoa dá um sorriso e fala assim: "Ó, estou bem sim, tá tudo bem, impressão sua". Mas você sabe, gente, que você não está bem. Então nós somos assim, vamos dizer assim, treinados a mentir como que está o nosso estado, para as pessoas não se preocuparem, não ficarem chocadas, não querer fazer pergunta da nossa vida. Eu não vou aqui julgar se isso é certo ou se é errado, porque em algum momento nós fomos assim, né? Quantas vezes as pessoas perguntaram se estava tudo bem com a gente, não estava, a gente falou que sim, que é para encerrar o assunto, as pessoas não querer saber demais. Eu não vim aqui dizer se é certo ou se é errado, eu vim aqui só falar sobre isso, né? E os custos que a gente tem quando a gente age dessa maneira. Não se trata, gente, de que a gente vai ficar toda hora falando da nossa vida para os outros, toda hora expondo as nossas intimidades. Inclusive, eu fiz até um vídeo alguns dias atrás, né? Que não é para a gente demonstrar as nossas dores para quem não tem como curar, né? Olha bem a vírgula, né? Não demonstrar nossas dores, vírgula, para quem não tem como curar a gente. Porque tem pessoas que têm a cura para as nossas dores, pode nos ajudar, né? Seres humanos igual a nós, pessoas que até passaram pelo que a gente passou ou estão passando. Então, a gente pode se abrir com essas pessoas desde quando a gente tem uma confiança e elas sejam pessoas discretas com o nosso problema, entendeu? Não é que você tem que ficar sempre escondendo tudo de todos. Então, entenda muito bem como eu fiz esse vídeo passado. Inclusive, está na minha playlist, tá bom? Você procura aí para você não ficar expondo as suas dores para todo mundo, que às vezes você expõe pra gente que não é para expor, que não é de confiança. Mas o assunto aqui é os que vivem de aparência. O que é viver de aparência? Viver de aparência, gente, é você ser aquilo que você não é. Você é aquela pessoa, de repente, explosiva, mas você banca a pessoa calma em todo momento porque você tem medo do que as pessoas pensem de você. Eu não estou dizendo com isso que em todo momento você tem que sair por aí explodindo, brigando, mas as pessoas sabem que aquilo não é da sua natureza. E você fica ali se esforçando, se sacrificando para ser uma pessoa que você não é. Principalmente, por exemplo, você é aquela pessoa que você quer falar não para alguém, né? Toda hora a pessoa vem te pedir uma coisa, te pedir um favor, e às vezes aquela pessoa é muito próxima, uma pessoa muito querida, toda hora ela te pede uma coisa, e você quer dizer não para ela, porque você já tá cansado, você já tá saturado de servir. Mas para bancar a pessoa boazinha, né? Você chega e fala sim, e às vezes você se sacrifica, às vezes até você se ferra para poder ajudar os outros. Agora me diz, vale a pena viver assim de aparência? Não que você seja uma pessoa ruim, né? Se você puder dizer sim e não se sacrificar, tudo bem, sem problema. Mas às vezes você tá só o pó e você está querendo fazer tudo para todo mundo, porque o seu eu, de repente você foi criada, instruída, que você não poderia dizer não, que você deveria servir todo mundo, porque você tem medo do julgamento das pessoas e da sociedade. Agora me diz, vale a pena? Vale a pena você ser burro de carga para os outros? Porque você acaba sendo isso, né? Burro de carga. Você até deixa de fazer as suas coisas, de ser a pessoa que você é. Porque disseram que você tem que servir sempre, 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 incondicionalmente. Gente, e não é assim que acontece, né? Ainda mais no mundo de hoje. Olha mais. Você é uma pessoa que, quando você aparenta que você não é, você constrói um personagem. Você tem um personagem dentro de você. Por fora, você é uma pessoa. Você é aquela pessoa boazinha que está sempre sorridente, parece que nunca tem problema, parece que sempre está solta, tudo muito legal. Mas por dentro você está se comendo. Às vezes você tem até depressão, às vezes você fica até chorando às escondidas. Mas na frente dos outros você tem que demonstrar sempre um rosto alegre. Mas por quê? Você assinou algum termo de compromisso que você tem que ficar toda hora sorrindo para todo mundo? O quanto você está se sacrificando para isso? Não é criticando, tá, gente? Quem tem
depressão, quem tem tristeza, né? Porque eu também já falei sobre depressão aqui. Mas é aquele negócio, você não tá legal. Todo mundo, gente, tem a sua fase que não tá bem. Não existe pessoa tão feliz que não chore ou tão triste que não sorria, né? Mas o problema é quando você quer demonstrar uma coisa que você não é. Você constrói um personagem. E construir, gente, um personagem dá trabalho. Porque depois que você constrói, você vai ter que manter esse personagem, alimentar, sempre preocupado com o que os outros pensam. Gente, você não é celebridade para ficar vivendo de imagem, né? Porque a pessoa, quando ela é celebridade, a maioria, ela tem que viver de imagem. Ninguém quer aparecer aqui nas redes sociais chorando, sofrendo, né? Com a maquiagem borrada. Todo mundo quer se aparentar bem, como se todo mundo fosse forte o tempo todo, sofre perdão, como se todo mundo fosse super-herói o tempo todo. Gente, tem dia que a gente não tá triste. Não tá triste, não tá alegre. Tem dia que a gente não quer levantar da cama. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém. E tá tudo bem. Não se deve demonizar, gente, as emoções, né? Eu sempre, eu falo aqui, gente, do meio termo, né? Porque os extremos também são perigosos, né? Ou você ser uma pessoa muito emotiva, ou você ser aquela pessoa muito fria. Você tem que ser do meio, nem uma coisa nem outra, tem que ter equilíbrio, né? Você pode mostrar algumas emoções, sim, porque afinal de contas nós somos feitos de emoção, tá bom? Então construir um personagem dá trabalho e manter ele mais ainda. Outra coisa que eu aprendi sobre as pessoas que vivem de aparência. Sabe aquela pessoa que aparenta ter o que não possui? Já viu aquelas pessoas com mania de grandeza? Ela sai contando para todo mundo que ela tem carro, que ela tem casa, que ela tem casa na praia, que ela se veste bem, que ela nunca passou necessidade, que ela come, que ela bebe, entendeu? Se a pessoa nunca passou dificuldade, ela tem tudo isso, beleza, não há problema nenhum ela falar. O problema é quando ela não tem isso. Ela vai mantendo durante um tempo, enganando todo mundo. Por que ela faz isso? Porque ela quer ter pessoas lambendo ela o tempo todo, que a gente sabe que nesse mundo, né, as pessoas lambem as outras quando sabe que as outras têm muita coisa, bens materiais, né? Todo mundo quer estar perto de quem é bonito, de quem é arrumado, de quem tem casa de praia, de quem tem casona, que é para poder usufruir. E essas pessoas, elas querem o quê? Que vive de aparência, né? Que diz que tem e não tem. Elas querem alimentar o ego delas, iludindo os outros, né? Para poder estar cercada de amigos, ser sempre elogiada. Gente, até quando uma pessoa vai conseguir manter isso? Porque chega uma hora que todo mundo descobre, né? Quando uma pessoa vai bem financeiramente ou mal, por mais que ela fale ou deixe de falar, a própria vida já denuncia, sabia? A pessoa engana por um tempo, mas ela não consegue enganar muito. Então, olhe como é perigoso viver de aparência, tá bom? Outra coisa, a pessoa vive uma vida ruim, mas ela fica sorrindo, já falei, principalmente no casamento, né? Tem pessoas que vivem o casamento inferno, mas ela anda de mãos dadas para baixo para cima, abraçado, se beijando, principalmente na frente de família, porque ela tem medo de mostrar o que é o casamento dela. Mas vai ter um dia que isso aí vai ruir. Alguém vai ficar sabendo, os próprios vizinhos ficam sabendo. Eu não estou dizendo com isso, gente, que quem beija e abraça na frente dos outros tem um casamento ruim, tá bom? Mas nem sempre quem beija e abraça, principalmente hoje no mundo das redes sociais, a pessoa tá postando foto, todo mundo junto, né? Fotos no exterior, no Caribe, postando foto em praias paradisíacas, mas as pessoas mais próximas sabem que no dia a dia esse casal não é assim. Gente, adianta viver de aparência? Até quando? Você está sacrificando a sua vida e a vida da pessoa por causa do que os outros pensam. Você não pode ficar vivendo de imagem. Você não tem que depender, gente, de imagem para viver, não. Você tem que viver a sua vida como Deus te deu ou como é realmente, tá bom? Ó, para terminar, as pessoas acham, elas querem mostrar que elas vivem num conto de fadas. Ninguém vive num conto de fadas permanente. Até os desenhos, os filmes de romance têm os momentos de baixa no romance, sabia? E olha que é ficção. Imagine a vida real e nos dias de hoje que os relacionamentos, gente, estão tão ruins. Eu não estou dizendo que você, depois desse vídeo, vai sair agora falando da sua vida pessoal para todo mundo, colocando tudo no ventilador, mas eu estou falando daquelas pessoas que fingem de propósito. Ela está ali se anulando. Por último, ó, pessoas que vivem de aparência, elas pagam preço alto. Ela se anula, vive infeliz e tem que estar sempre representando, né? Toda vez que alguém de fora chega,
Se ela tá com um casamento ruim, ela vai lá e enxuga as lágrimas, né? Ela até se maquia para tirar as marcas dos machucados físicos, entendeu? Para mostrar para os outros que está tudo bem. E, gente, se anular é horrível, porque a vida é uma só. E essa vida que a gente tem que ser vivida com muita intensidade. Lógico, sem prejudicar você, sem prejudicar os outros, entendeu? Mas viver de aparência chega a hora que cansa, você não vai conseguir bancar isso por muito tempo, né? Da mesma forma aquela pessoa que às vezes ela tem uma colega, um amigo, um parente que é bem sucedido financeiramente, ela quer imitar aquela pessoa, né? Se aquela pessoa viaja 2, 3 vezes ao ano, ela quer fazer a mesma coisa, mas não porque ela tem condições ou porque ela quer imitar aquela pessoa para não ficar por trás, para viver de aparência, né? A pessoa quer imitar o que o outro tem, um compra o carro, o outro compra o carro do mesmo modelo. Não que você não possa ter um carro, uma casa, uma chácara, um sítio, mas você tem que fazer tudo isso por amor, porque você gosta. Você não tem que fazer essas coisas engajadas para poder manter as aparências. Gente, manter as aparências é se anular, é morrer a cada dia, né? É tirar um pedaço de você. Quebra essas aparências hoje. Tá? Levar uma vida de aparências não compensa para ninguém. Para os outros de fora é muito bonito. Só que chega uma hora que os de fora começam a perceber que não é bem aquilo. Agora vale a pena você estragar a sua juventude, né? Numa situação que você está detestando viver. De repente você odeia esse emprego que você está aí, essa profissão que você odeia, né? Mas de repente, porque o seu pai disse que você queria, só porque você está fazendo uma profissão para agradar o seu pai, de repente você é de uma profissão A, B e C, você detesta a profissão. Você até ganha dinheiro, até comprou coisas com essa profissão, mas você não gosta, você está seguindo só porque seu pai falou que você tinha que ser isso, sua mãe, ou até mesmo eles custearam sua faculdade, seus estudos. Você está vivendo de aparência. Vale a pena ser feliz, ser infeliz? Né? Na sua vida profissional, fazer uma coisa que você não gosta. Ah, Ana Maria, mas isso está dando dinheiro. Sim, o dinheiro é muito bom, mas e a realização profissional? Vale a pena você estar vivendo ao lado de uma pessoa que se diz amiga, você quer manter essa amizade só porque você é amigo desde criança, desde a infância, fizeram coisas juntos, mas você já viu que essa amizade já não presta mais. Até quando você vai ver de aparência? Em vários momentos de nossas vidas, nós podemos viver de aparência, às vezes sem querer, às vezes a pessoa se acostuma a vestir aquele personagem na frente dos outros, tá bom? Esse vídeo chegou aqui, foi um pouquinho longo, para que você quebre agora essas aparências, entendeu? Você pode proteger sua intimidade, não sair contando tudo, mas não para querer ser bom para os outros, para parecer uma coisa que você não é, porque isso sai muito caro, tá bom? Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, vamos lá, se inscreva. Se você tá me conhecendo agora, meu nome é Ana Maria. Essa é a minha maneira de falar, tá bom? Uma maneira sincera, transparente. Eu faço vídeos aqui de reflexão, para você refletir, para mudar seu comportamento, para ajudar, e eu acabo também aprendendo com os meus vídeos, né, gente? Porque eu sou um ser humano que erro, que falho, mas que também precisa aprender, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, um abraço, se inscreva aí, comenta aí, você é uma pessoa que vive de aparências, você não sabe o que fazer para sair dessa vida, esse vídeo vai te ajudar, foi um transformador, foi um divisor de águas para você, inscreve aí, não precisa se identificar seu nome nem onde você está falando, tá bom? Escreve o que você acha. E se você conhece alguém que vive de aparência, tá? Compartilha esse vídeo para a pessoa. Não precisa você jogar em direta nem acusar. Pode ajudar a pessoa. Porque a pessoa, gente, que vive de aparência, ela vive também no inferno secreto. Sabia? A cabeça dela fica cheia em conflitos. Ela não aguenta. Isso aí faz muito mal pro emocional da pessoa, tá bom? Por aqui eu paro. E mais uma vez eu agradeço. Um abraço e um bom dia para todos.